Bom dia. Meu nome é Isabela Santos, eu faço parte aqui da equipe do projeto Nova Juntos. Eu dou as boas-vindas em nome do nosso presidente, Vladimir Harold, e também do coordenador de projeto, Maurício Zanin. Eu já peço autorização para o senhor para a gente registrar a reunião. Tudo certo? Autorizado. Ótimo. Parte do nosso comitê julgador vai acompanhar a entrevista posteriormente e a gente também está registrando as entrevistas para a prestação de contas do projeto. Então, nossa entrevista vai durar aproximadamente 1 hora. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma rodada de apresentações. Então, tanto nós aqui da equipe do projeto Nova Juntos, quanto as nossas especialistas técnicas irão se apresentar. Após isso, eu passo para o senhor também se apresentar, falar mais sobre o consórcio e falar um pouco sobre a candidatura, e aí falando sobre as expectativas de participação no projeto, o que vocês esperam receber e contribuir. E depois disso, a gente vai fazer uma validação ali do formulário de inscrição enviado pelo consórcio. A gente vai junto validando todas as respostas enviadas e, conforme a necessidade, fazendo alguns questionamentos. A gente vai iniciar aqui as apresentações com a equipe do projeto. Lorena. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Lorena, sou assessora internacional do projeto Nova Juntos e desejo uma boa entrevista. Obrigada, Lise. Bom dia, meu nome é Railise, eu sou assessora internacional do projeto Nova Juntos e trabalho juntamente com a Lorena e com a Isabela. Desejo uma ótima entrevista. Obrigada, Marveles. Bom dia, escuta. Bom dia, meu nome é Marveli Faria, eu estou aqui acompanhando o projeto Nova Juntos. Boa sorte para vocês. Obrigada. Vou passar aqui então para as nossas especialistas técnicas que nos acompanham. Cláudia. Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui contribuindo com o projeto. Eu estou atualmente como supervisora do Núcleo de Desenvolvimento Territorial, por isso a contribuição aqui nesse cluster hoje. E vai ser um bate-papo bem bacana, conhecer a atuação de vocês e a gente poder alinhar melhor as respostas. De repente, vocês fazem até mais do que vocês imaginam, né? Então, por isso a importância desse bate-papo. Boa sorte. Obrigada. Obrigado. Elisa. Olá, pessoal, bom dia, bem-vindos. Meu nome é Elisa, sou analista técnica de consórcios aqui na Confederação. Hoje vou estar aqui auxiliando o processo, né, de checagem aí dos dados de vocês. Desejo boa sorte e vamos juntos. Obrigada. O Gilmar, eu passo para você, então, se apresentar. E aí, na sua fala sobre a candidatura, eu até peço para você destacar, né, como é que vocês estão vendo a participação no projeto Nova Juntos, como que vocês acreditam que o projeto pode apoiar aí o trabalho do consórcio e como que vocês acreditam que essa cooperação com esses outros municípios e instituições portuguesas e latino-americanas pode ser interessante para vocês e como que vocês também podem contribuir para esses outros selecionados no projeto. Está contigo a palavra. Desculpa, está comigo a palavra, né? Então, bom dia a todas. Enfim, é um prazer poder participar desse processo, né? Quando a CNM lançou esse edital, nós apresentamos ao Comitê de Administração do consórcio, aos prefeitos que coordenam, o presidente, secretário e vice-presidente. Eles solicitaram, então, que nós realizássemos a inscrição do CISGA, já que neste primeiro ano são quatro municípios ou 4 consórcios do Brasil. O entendimento do nosso presidente, prefeito Ademir Dalé, de Monte Belo do Sul, é que era importante o consórcio se inscrever e se fossem contemplados os consórcios, haveria uma abrangência maior de municípios atendidos, até porque são projetos que, via de regra, municípios com mais estrutura, maiores, têm uma equipe técnica para dar atenção a isso. E municípios menores que estão congregados num consórcio poderiam, no consórcio, ser contemplados, né? Você veja, nós
quando cadastramos o projeto, eram 17 municípios, hoje estamos 18, em janeiro entrou mais um. Então, isso é também, e o ingresso de novos municípios no consórcio é fruto do trabalho e do resultado que o consórcio presta para os municípios. Então, o SISGA foi constituído em 2011, onde foi feito assinado o protocolo de intenções e o contrato de consórcio público, e de lá para cá ele trabalha com duas diretrizes bem objetivas e bem claras. A primeira diretriz é a economicidade, ou seja, a compra compartilhada para os municípios produzindo economia. E em vez de cada município individualmente lançar uma licitação de medicamentos, por exemplo, que é o mais forte, né? O município como Bento Gonçalves, com 120 mil habitantes, tem uma quantidade. O município de Santa Teresa, com 1.700 habitantes, uma quantidade muito menor. E isso vai ter reflexo no preço. Quando tu soma todas esses quantitativos dos municípios, tu consegue ter uma economia significativa e todos os municípios ganham com isso. Sem falar na economia de não ter 18 editais publicados, 18 equipes trabalhando, enfim. Então, isso é uma... E aí nós hoje trabalhamos em torno de 10 pregões eletrônicos por ano, conforme a demanda dos municípios. Alguns são medicamentos, material ambulatorial, já são... Todo ano acontece, mas sempre tem pregões novos para dar economicidade para os municípios, baseado na experiência nos descritivos que os municípios possuem. E o outro braço é o desenvolvimento de projetos que fortalecem a economia local, né? Nesse sentido, a gente trabalha o plano de resíduos sólidos. Nós temos hoje um plano intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, com um grupo gestor e uma planilha de avaliação dele. Trabalhamos muito forte o tema da educação ambiental e existe uma série de ações padronizadas em todos os municípios. Então, quando tu vai no município de Bento Gonçalves, Antônio Prado, de Nova Bassano, São Marcos, Veranópolis, o trabalho de educação ambiental que é desenvolvido na escola, na comunidade, as pessoas recebem a mesma informação, a mesma sistemática. O trabalho que é para compostagem, que é uma experiência que aqui eu costumo dizer que o nono e a nona, o vô e a avó, no caso, né, faziam isso antigamente e nós perdemos isso. Então, é uma proposta que está retomando força agora, até para poder diminuir o volume de resíduos na área do sistema de extração municipal, onde os municípios podem fortalecer as agroindústrias familiares. Também nós temos hoje todo um trabalho de organização com os médicos veterinários, tanto na adesão ao SUSAF, que é um programa aqui do Rio Grande do Sul, onde os estabelecimentos podem comercializar em todo o estado, e agora estamos participando, junto com o Ministério da Agricultura, de um projeto piloto de adesão ao SISB. Então, o SISGA foi um dos municípios dos consórcios selecionados para participar da adesão ao SISB. Ao longo desse período, nós desenvolvemos, em conjunto com a academia, também toda a temática do plano diretor, elaboração, revisão, plano de mobilidade urbana. Então, o consórcio é uma ferramenta de gestão. Eu sou parte interessada e sou até um pouco otimista, né? Mas ele é uma boa ferramenta de gestão, tem mostrado resultados, tanto que eu ingressei no consórcio, eram 12 municípios, hoje são 18, então a gente vem crescendo. Agora estamos num processo aqui no Rio Grande do Sul, coletivamente, todos os consórcios, junto com a nossa Federação dos Municípios, para viabilizar aqui, caso for possível, caso for necessário, viabilizar as vacinas para a comunidade, complementando o papel do governo federal e do governo do estado. Então, o consórcio é uma ferramenta de gestão que tem um potencial enorme. E a participação no projeto Inova Juntos vai permitir o quê? No nosso entendimento, qualificar ainda mais o nosso trabalho, qualificar ainda mais as equipes dos municípios que desenvolvem no dia a dia os seus trabalhos, e com isso, e também a troca de experiências. A gente não precisa inventar a roda, nós precisamos, então, a troca de experiências é fundamental. Eu costumo pegar como exemplo nas reuniões, nas assembleias dos prefeitos, ou nas reuniões dos secretários da saúde, do meio ambiente, da agricultura, da segurança, da administração, da fazenda, do turismo. Chega um secretário, e isso são fatos reais. Estou lá com um problema assim. Aí o colega secretário, mas eu resolvi dessa forma. Nossa, era tão fácil para resolver. Então, essa troca de experiências
ela permite que se acelere a resolução dos problemas, até porque eu costumo dizer que isso muda de endereço e CNPJ, né? As demandas são muito parecidas, muito iguais, muda o tamanho, mas de um município para outro, então essa troca de experiência é fundamental. E nós buscando mais interação com outras experiências do Brasil, Portugal, enfim, vai permitir qualificar ainda mais a prestação dos serviços públicos naqueles temas que são fundamentais e cada vez mais exigem hoje a atenção dos gestores públicos. Então, o objetivo, de forma muito objetiva e sucinta, é esse, né? É qualificar ainda mais as equipes dos municípios consorciados para que eles possam desenvolver de cada vez melhor as suas demandas. E, principalmente, né, não há ação isolada, né? Havendo uma integração das ações e das propostas da construção. Não tem como, por exemplo, nossos municípios aqui do CISGA têm a seguinte, que todos estão interligados, não tem uma divisão física dizendo, para cá é um município, para cá é outro, praticamente está tudo interligado. Não tem como o município resolver fazer um investimento, um empreendimento, ou autorizar um empreendimento na divisa do município sem conversar com o outro, porque vai ter impacto no outro. Então, essa interação é fundamental. No plano diretor, por exemplo, na revisão e elaboração do plano diretor de mobilidade urbana, houveram em torno de 8 ou 9 qualificações com os técnicos e até hoje eles mantêm contato, trocando informações, solicitando auxílio, pedindo informações, trocando experiências e ajustando a legislação, melhorando em função da experiência que os municípios vão trocando. E isso acontece na área do meio ambiente também, que eu falei do grupo gestor do plano de resíduos sólidos, mas nós temos uma Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental também, formada pelo técnico dos municípios. Tem lá um empreendedor que quer licenciar um empreendimento no município, e o município tem uma regra, outro tem outra, e nós estamos gradativamente conseguindo criar um padrão, uma uniformização, não é igual, mas uma equivalência no tratamento disso. A mesma coisa acontece no sistema de inspeção municipal. Então, essa troca de experiência, de ouvir outras experiências, de passar nossa também, é fundamental para o crescimento, desenvolvimento e fortalecimento de uma gestão pública de qualidade com eficiência. Perfeito. Isa? Obrigada, Rudimar. Eu estava tentando abrir aqui o microfone. Então, eu acho que foi muito interessante a sua explanação sobre a candidatura e as expectativas de vocês em relação ao projeto. Dando sequência, então, aqui à nossa entrevista, a gente vai agora passar juntamente contigo por todos aqueles pontos que foram enviados no formulário de inscrição. Então, a nossa técnica Elisa vai conduzir essa validação, e aí, conforme a necessidade, a gente vai fazendo alguns questionamentos, pedindo alguns outros exemplos. Elisa? Ok. Obrigada, Isa. Então, vamos lá, Rudimar, primeiro, né, bem-vindo aqui, parabéns pela candidatura, muito boa sua explanação. Nós vamos começar então, tá? A gente vai passar ponto a ponto o cheque, como a Isa falou. Às vezes a gente vai te perguntar alguma coisa, né? Se a gente ficou com alguma dúvida, você vai poder esclarecer alguns pontos. A única coisa que a gente pede é para que você seja breve na sua fala, porque a gente precisa passar por todos os pontos, né? E a gente tem aproximadamente 1 hora para cumprir essa etapa, tá? Então, vamos lá, nós vamos começar então. A primeira questão, Rudimar, que eu queria que você me falasse, se você poderia me dizer aí aproximadamente qual que é hoje a população atendida pelo consórcio. 380 mil habitantes. Tá. Os municípios consorciados, eles têm menos de 500 mil, são municípios, então, de pequeno porte. O maior município é Bento Gonçalves, com 120 mil, e o menor é Santa Teresa, com 1.700 habitantes. Perfeito. Aqui a segunda questão, né? Se vocês participam, têm expectativa de participar de consórcio, obviamente que vocês pontuam pelo fato de ser um consórcio público. O consórcio, só para te explicar, não sei se você está com o questionário aí, você vai ver que eu estou fazendo algumas adaptações, tá? Mas é só para a gente trazer o mais para a realidade aqui do
do consórcio e talvez, de repente, até mudar a pontuação que vocês tiveram aí, tá? O consórcio, ele possui políticas de desenvolvimento territorial e local? Aqui no seu formulário, você trouxe um montão, né? Então, você já falou aí na sua explanação sobre a segurança alimentar, né? Sobre o SIM, você já falou sobre resíduos sólidos. Então, se você puder citar outras áreas, assim, de forma breve, mais uma ou duas, só para a gente saber como é que isso está rolando aí. Na verdade, a resposta contempla as principais ações nossas, né? Então, não teria por que colocar mais, né? Enfim, é o foco que nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando dois focos, que é o tema da energia fotovoltaica e da iluminação de LED, mas não a substituição da energia de LED, substituir lâmpada por outra lâmpada. É um projeto iluminotécnico que vai permitir a troca 100% das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, onde os municípios vão poder fazer o pagamento dessa troca parcelado, e a economia que vai gerar nisso vai ser significativa. E também agora, junto com o LED, também o desenvolvimento de projetos de energia fotovoltaica para produzir economia para os municípios. Então, são dois projetos novos que nós estamos trabalhando este ano. Bacana. E sobre o meio ambiente, que vocês citam aqui, resolver problemas comuns na área de preservação e conservação do ambiente. Isso são políticas de desenvolvimento territorial, né? Justamente pela necessidade que tem de promoção de atividades, mas de forma sustentável. Quais são? O que você poderia citar que vocês fazem na área de preservação e conservação ambiental? Então, nós temos hoje o governo do estado editou uma portaria, a Secretaria de Meio Ambiente com o órgão ambiental do estado, repassando para os municípios a responsabilidade do Convênio Mata Atlântica. Então, via o consórcio, nós estamos viabilizando os profissionais para dar o suporte para os municípios, para que eles possam atender as demandas do Convênio Mata Atlântica. Nós temos a Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental, formada pelos técnicos dos municípios. Essa Câmara Técnica discute ações comuns de como tratar a questão de estabelecimentos, a questão de preservação da mata nativa, o tratamento que os municípios dispensam à comunidade no que refere a licenciamento ambiental. Então, troca de experiências entre os municípios para poder fortalecer a ação ambiental. E o plano de resíduos sólidos, que eu acho que ele dialoga diretamente com isso, que é um plano que foi feito para 4 anos, foi construído pelos técnicos dos municípios, e há um monitoramento das ações deles em função do que cada município tem que fazer. E aí a gente, quando tem a Assembleia dos Prefeitos, diz, tem aqui, município A, B, C fez o dever de casa, município D não fez. Aí o prefeito vota para o município e consegue, com a sua equipe, ajustar e recuperar o tempo perdido. Perfeito. Contemplado aí, Claudinha? Sim. Tá, vou seguir então, tá? Vamos lá. A próxima questão é se o consórcio ele criou e estimulou uma cadeia de troca de produtos e serviços com os outros municípios da região. Como é que isso está acontecendo aí? Aí são 2 ações, né? A primeira ação, eu entendo que são as compras compartilhadas. Não sei se é correto isso, mas entendo que é. Em vez de cada município fazer um edital de licitação para comprar item A, B, até no formulário eu coloquei lá os pregões, economia gerada, né? É um relatório. A gente, então, isso é uma forma que a gente consegue fortalecer os municípios, que há economia na aquisição dos itens. O segundo, que aí sim, esse é um trabalho bem legal, diz respeito ao sistema de inspeção municipal. Com a adesão do CISGA a esse projeto piloto de adesão ao CISB do Ministério da Agricultura, hoje os municípios do CISGA podem comercializar dentro dos seus municípios os produtos das agroindústrias, né, durante 3 anos. Então, isso já está autorizado. Tem um decreto editado no ano passado, em novembro de 2019, começou a valer a partir de fevereiro de 2020. E aí, então, nesse projeto piloto, esses estabelecimentos,
cadastrados no eCISB, que é lá uma plataforma que o Ministério da Cultura desenvolveu. Então, lá, esses estabelecimentos podem comercializar dentro dos municípios do SISGA, porque o SIM só pode comercializar no município. Quem tem o SUSAF, que é um selo estadual, no estado, mas muitos estabelecimentos são de agronegócios familiares, eles não têm, a produção deles é para, no máximo, para o vizinho ou para o parente que mora no outro município. Então, isso, quando acontecia uma barreira sanitária, era apreendido, porque ele não poderia comercializar para outro município. E hoje, então, ele pode, dentro dos 18 municípios do consórcio, comercializar, evitando problemas com a fiscalização. Legal. Só uma coisinha, aqui na candidatura de vocês, você fala sobre o acordo de cooperação técnica que vocês têm com o consórcio de informática, o SIGA. Qual que é a atuação que vocês têm em conjunto, assim? Qual que é o benefício que esse acordo vai trazer aí, ou está trazendo? Então, o SIGA é um consórcio público constituído pela Federação dos Municípios de Santa Catarina, voltado exclusivamente a desenvolver softwares na área, principalmente na área da fazenda, né? E eles têm uma ferramenta do Simples Nacional que é muito boa. Então, o que esse termo de cooperação trabalha com o SIGA? Os nossos secretários da Fazenda, suas equipes técnicas, dialogam com o SIGA e nós conseguimos implantar em alguns municípios alguns softwares do SIGA a um valor bem mais em conta, bem como também estamos partindo para um outro momento de desenvolvimento de softwares, de algumas ideias de softwares. Por exemplo, nós temos um módulo chamado módulo ISS-SISGA. Hoje, eu vou citar aqui os nomes das empresas para ficar mais claro, tá? Nós temos em Garibaldi, que é a sede do consórcio, a Simonage. A Simonage é uma empresa que trabalha com construção civil e concretagem e asfalto. E temos em Bento uma outra empresa, a Concresul, que trabalha também com asfalto. Mas quando a Simonage presta um serviço em Carlos Barbosa, que é do lado, né? Ela emitiu a nota fiscal aonde? Em Garibaldi ou em Carlos Barbosa? Ela recolheu o ISS aonde? Em Garibaldi ou Carlos Barbosa? Então, nós criamos um módulo ISS-SISGA que pode verificar isto, está verificando isso. E aí, então, o SIGA de Santa Catarina está vendo como pode melhorar esse software para tornar ele uma amplitude maior. Até porque isso, como os municípios têm empresas diferentes que prestam os serviços de informática no município, de folha de pagamento, contabilidade, pessoal, enfim. Então, também nós estamos vendo a melhor integração para que a ferramenta possa dialogar com todas essas empresas, fazer a integração. Então, essa é uma outra modalidade. E o termo de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal, que também está descrito ali, hoje nós temos um cercamento eletrônico na região que está baseado em Bento Gonçalves, onde tem o 3º Batalhão da Brigada Militar. Então, além do acesso às placas do Rio Grande do Sul, nós temos acesso às placas de todo o Brasil. Então, passou na região, são 42 câmeras hoje, passou na região uma placa de outro estado, está ali interligado também. Foi uma peleia, mas nós conseguimos. Não, bacana. Aqui você também, bom, assim, você cita várias outras coisas, então acho que essa questão está contemplada. Então, a próxima questão é se o consórcio ele identifica ou possui ganho de escala, né, no oferecimento de planejamentos ou serviços que antes eram inviáveis. Aqui você acabou de citar, mas você botou aqui, né, você trouxe na candidatura até a tabelinha sobre a economia, né, que vocês têm com a aquisição, com a compra compartilhada, né? Acho que isso está bem claro aqui para a gente, mas se você quiser falar um pouquinho sobre isso, não sei se a Claudinha tem alguma questão. Não, eu achei ótimo. Achei ótimo também trazer a evidência, né? Não sei, você quer fazer algum comentário? Porque, assim, pelo menos para mim já está muito claro essa questão na própria candidatura, né? Você já traz que vocês tiveram uma economia de 18% nos resíduos, né? Na aquisição de resíduos sólidos, contentor. Sólidos. Assim, muito bacana você ter trazido essa tabela, viu? Eu gostei muito, assim. E essa economia de 53% na aquisição de medicamentos, muito legal mesmo, assim. Então, para mim, está contemplado, acho que
O pregão tem em torno de 500 itens, então é a média, né? Não, sim. Mas, assim, acho que foi muito legal você trazer essa tabela, porque aí pô, você já respondeu a questão, né? Então, eu vou seguir, tá? Pode ficar à vontade. Só para fazer dois bem rapidinhos. A maioria dos municípios que procuram o consórcio para fazer adesão pensa na economia através dos pregões. Nós já tivemos 2 municípios que não vieram pelos pregões, vieram pelos projetos que o CISA desenvolve paralelamente, né? Então, e depois um acaba complementando o outro. Então, sim, só para reforçar isso. Tá, legal, bacana. Vou seguir então, tá? Existem programas ou projetos inovadores implementados em cooperações com outros municípios pelo consórcio? Então, o que vocês estão fazendo aí que você fala assim, nossa, isso aqui realmente foi inovador na região, trouxe um impacto realmente assim, e só a gente conseguiu fazer isso e foi inovador porque a gente fez junto? Eu vou ser até um pouco repetitivo, mas, né, o plano de resíduos sólidos ele é uma experiência, né? Hoje hoje, claro, o Vila Flores que entrou agora não, mas os outros municípios todos têm uma base comum. Hoje, quando tu vai no município do CISA, tu vê um contentor de resíduos sólidos que está colocado na rua, tu vai ver um adesivo padrão. Tu vai na praça, onde tem as lixeiras, vai ter um adesivo padrão. Tu vai dentro das prefeituras, onde tu tem que também dar o exemplo e fazer a separação correta, tem um adesivo padrão. A campanha de recolhimento eletroeletrônicos também tem uma campanha padrão. A de pneus tem uma campanha padrão. Então, tudo isso potencializou uma visão regional importante e um fortalecimento. Aqueles municípios que tinham dificuldade de ter o recolhimento correto de pneus, né, através da logística reversa ou de eletroeletrônicos, hoje, consorciado, eles conseguem atender isso também, conseguem fazer suas campanhas, têm viabilidade, porque os municípios pequenos, o descarte é pequeno também, né? Não justificava um caminhão, uma empresa ir lá recolher. E tudo isso sem custo para os municípios. E o sistema de inspeção municipal, onde a gente consegue fazer esse comércio interestadual e agora interregional, então são experiências que eu acho que são fantásticas. E essa da segurança pública... Essa questão dos pneus, sobre a logística reversa, vocês fazem a coleta, vocês têm algum contrato com a Receita-NIP? Qual que é o papel do consórcio nesse tema da coleta dos pneus? Então, dentro do plano de resíduos sólidos, nós temos três áreas de atuação da educação ambiental, né? Que é manter, melhorar e ampliar. Né? Então, manter porque os municípios já fazem, né? Melhorar porque a troca de experiência pode melhorar a campanha e ampliar aquilo que é possível ampliar. Então, dentro havia esse objetivo e a segunda etapa, o segundo mote é o tema da logística reversa. Então, nós procuramos, de forma conjunta, resolver isso. E os pneus, nós procuramos uma empresa, que no Rio Grande do Sul tem uma empresa que recolhe isso, está licenciada pelo órgão ambiental, faz o recolhimento sem custo nenhum para os municípios. Então, nós assinamos um termo de cooperação com essa empresa que faz esse trabalho em todos os municípios do consórcio. Tá. Perfeito. Então, mas vocês estocam esse pneu? O trabalho de vocês é fazer a campanha para a população levar o pneu até um certo ecoponto? A lógica é a seguinte, né? A gente faz as campanhas para levar nos municípios até um ecoponto e lá e essa empresa passa nesse ecoponto e recolhe. Tá? A gente trabalha com a lógica de evitar ao máximo possível agregar mais serviço para os municípios e mais despesa. Entende? Excelente. Realmente é uma obrigação legal, municípios não podem executar obrigações do setor privado, né, na logística reversa de pneus, eletroeletrônicos e outros, mas muitos fazem, e o papel dos municípios é realmente isso que vocês estão fazendo, né? São as campanhas, é a articulação, então vocês estão conseguindo cumprir a lei de forma certinha que a maioria não faz. E só para citar um exemplo, né, aproveitando, Cláudia, nós tivemos lá em 2018, nas prefeituras ainda havia estoque de lâmpadas inservíveis. Tá? Exato. Através do consórcio. O que nós fizemos?
A partir de 2018, todos os municípios, quando realizam as suas compras individuais ou via consórcio, que é o que nós orientamos, está previsto lá que a empresa que entrega uma lâmpada leva uma lâmpada de volta. Tá? Maravilha! E o passivo ambiental, que havia até 2018, nós realizamos um pregão eletrônico, onde uma empresa se responsabilizou, foi licitada, e aí uma empresa vencedora recolheu em todas as prefeituras, gerou o passivo que havia nos municípios. Ótimo, perfeito. Excelente, bacana. Bom saber disso, muito bom. Eu só queria fazer mais uma questão, Rudimar, nesse ponto. Aí só... Ai, desculpa. Aqui você cita que vocês têm projetos de melhoria de arrecadação municipal. Você podia falar um pouco sobre isso? Isso é só um projeto? Vocês já estão fazendo? O que vocês estão planejando para isso? Porque assim, essa questão da... Oi? Acho que é o do Simples, não da... Ah, tá. Porque assim, essa questão da arrecadação municipal, ela é muito importante, né? Mas é que ele cita projetos. Então, tem mais alguma coisa além desse? Esse do módulo ISS-CISG tem um do ISE, Declaração Eletrônica dos Bancos. Como que os bancos hoje pagam o ISS para os municípios? É através de uma autodeclaração. Ou seja, o banco diz que naquele mês arrecadou tanto, aplica a porcentagem, tem que pagar tanto. Perfeito. É assim que funciona. Né? Jamais aqui vamos desconfiar dos bancos, mas eles estão pagando de forma correta? Então, a gente desenvolveu, junto com... Até tem uma modelagem que foi pelos secretários de das capitais, de uma licitação onde os municípios hoje fazem isso de forma eletrônica. Então, claro, isso no início houve disputa judicial, os bancos não queriam repassar as informações, enfim. Mas vocês terem uma ideia, Veranópolis, um município de 25 mil habitantes, tem 6 agências bancárias, arrecadava de ISS R$180 mil. Com a aplicação da declaração eletrônica, passou a arrecadar R$360 mil. Aí Bento participa disso, inclusive terminou agora os 5 anos da licitação, nós vamos licitar novamente, até porque houveram mudanças no sistema, então nós vamos licitar novamente esse serviço para os municípios. Muito bom. Ok, vou seguir então, tá? Existem políticas que promovam a participação social no consórcio? Então, como é que vocês estão atuando aí com a participação social? Vocês realizam audiências públicas? Por exemplo, o orçamento do consórcio ele é feito de modo participativo? Como é que está essa participação social? Então, nós tivemos em 2014, nós construímos em audiências públicas nos municípios um projeto de... agora me fugiu, de plano plurianual, tá? Porque o consórcio não tem LDO, não tem plano plurianual. Então, em 2014, nós construímos essa experiência, tá? Foram realizadas, na época, em 2014, eram 14 municípios no consórcio, nós realizamos 14 audiências públicas para aprovar audiências públicas convocadas, enfim, para a sociedade como um todo, para aprovar o plano plurianual. Em 2018, para aprovação do plano de resíduos sólidos, nós também, na época eram 15 municípios no consórcio, nós realizamos 15 audiências públicas apresentando o plano, as suas metas, seus objetivos. A comunidade teve prazo para apresentar sugestões. Algumas sugestões foram incorporadas no plano e ele depois foi aprovado pela Assembleia dos Prefeitos. Então, esses foram os 2 momentos que nós trabalhamos assim de forma com audiências públicas. As demais ações do consórcio, elas são realizadas com os técnicos dos municípios, com os secretários das pastas e na Assembleia dos Prefeitos. A gente daí não avançou mais do que isso, até porque, enfim, o município por si só já tem as suas audiências públicas, já tem suas demandas, então seria mais uma sobrecarga. Então, aquilo que é tema regional e importante,
esses dois exemplos, eu cito, nós realizamos, sim, as audiências, audiências nos municípios para apresentar as propostas, as pessoas começaram a ter uma visão do consórcio. Mas foi o que nós trabalhamos até agora em função da realidade, da demanda e do que é possível fazer também. Queríamos fazer mais, mas também tem os limites colocados que impedem. Tu pega um município como Santa Teresa, com 1.700 habitantes, por exemplo, tu fazer 5, 6 audiências públicas no ano, é a prefeita, o vice-prefeito e os secretários, 2 da comunidade. Algum vereador vai, infelizmente. Tá. Mas, por exemplo, a legislação de consórcios, ela prevê que, por exemplo, dentro, né, que a sociedade civil ela pode participar, mesmo que como ouvinte das assembleias, né, que ela pode compor os conselhos que, né, que o consórcio possa instituir, como, por exemplo, o conselho fiscal. Então, isso, vocês não têm a participação da sociedade civil, né, nesse momento, nessas instâncias. Tá, perfeito. Nesse momento, não. Ok. Existem ações ou programas implementados de maneira multissetorial, então com academias, né, universidades, sociedade civil, setor privado, entre outros, aí pelo consórcio. Então, vocês atuam com essa forma multissetorial, trazendo, né, além dos municípios, por exemplo, as universidades, o setor privado. Sim, então, nós trabalhamos aí, até eu cito também no questionário depois, né, com a Universidade de Caxias do Sul, que ela é regional, diretor do plano de mobilidade. Também desenvolvemos um plano de preservação do patrimônio histórico. Com as demais sociedades, nós temos a articulação com a Tua Serra, que é uma entidade voltada empresarial, voltada ao turismo. Temos atuação daí com essas empresas que fazem o recolhimento dos eletroeletrônicos, a AMB e a Nato Somos. Temos articulação com a Recitares, que é essa que faz a articulação, o recolhimento dos pneus inservíveis nos municípios. Então, são ações que a gente desenvolve e já tivemos articulações também com os órgãos de segurança, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil aqui da região, que é Caxias do Sul, né? Então, a gente também trabalha com essas ações intersetoriais com esses órgãos, porque são ações que o consórcio desenvolve, né? Então, são ações voltadas àquelas prioridades que os prefeitos definiram, e então nós trabalhamos com essas entidades, com essas instituições. Perfeito. O consórcio, ele possui líder local feminino? Então, por exemplo, a presidente do consórcio, ou nos municípios que são consorciados, você falou 18, tem prefeitas? Como é que está isso aí dentro do consórcio? Então, nós temos uma prefeita nos 18 municípios consorciados, que é Santa Teresa. Os outros demais são prefeitos. Nenhuma vice-prefeita. Todos os vice-prefeitos também. Nenhuma vice-prefeita. Mas secretárias de educação, saúde, planejamento, finanças, tem bastante. E até não quantifiquei isso, tá? Mas tem bastante. Há, sim, toda uma preocupação dos municípios em fortalecer a participação feminina, mas a Câmara Setorial da Fazenda e da Administração, que são 18, né, são 12 mulheres que fazem parte da Câmara, 12 secretárias da Administração e da Fazenda. Esse número, eu estou com o relatório na minha frente, por isso que eu tenho esse número de cabeça, tá? Não é que eu estou aqui na minha frente. Tranquilo. Então não há assim, não há essa. Então assim que, muito mais a indicação dos prefeitos que contemplou as mulheres para ocupar essas funções pelas suas qualidades. Da saúde, por exemplo, dos 18 são 16 são mulheres secretárias de saúde. Tá. A equipe de trabalho aí do consórcio, né, o quadro de vocês de funcionários, possui pelo menos 50% de mulheres? Sim, nós temos uma equipe de 6 funcionários, né? Temos um contador e um jurídico concursados, um contador e um assessor jurídico. Temos uma supervisora administrativa e uma auxiliar administrativa concursadas, com 2 colegas. Tem
uma auxiliar administrativa, uma outra auxiliar administrativa, que é uma colega, e o diretor executivo, sou eu, no caso. Então, são 6, 3 homens e 3 mulheres. Ok, perfeito. Mas 4 foi de concurso público e tivemos a sorte da meia-meia, né? Não, tranquilo. Então a gente acabou aqui a validação do cluster, tá? A gente vai entrar nos temas transversais agora. Então vamos lá. O consórcio ele atua de forma efetiva em pelo menos 6 objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui você já elencou para a gente 5, né? 5? Você poderia citar 5. Talvez porque a questão ela termina aqui, está escrito 6 objetivos do desenvolvimento sustentável, mas tem 5 pontos na frente, e aí está havendo essa confusão. Mas se você puder citar mais um para a gente, então aqui você cita, Fome Zero e Agricultura Sustentável, você já falou aí, né, do CISB, do SIM e tudo mais. Saúde e bem-estar, que você cita aqui, qualificar a atenção básica, vocês têm também a compra compartilhada de medicamento, enfim. Educação de qualidade, né? Vocês colocam aqui, você coloca trabalho decente, crescimento econômico, e você também elencou indústria, inovação e infraestrutura. E aí, você consegue lembrar de mais um? Não consigo. Não vou mentir para ti, não vou fazer isso. Tá. Claudinha, quer fazer alguma questão sobre essa? Entendi. Que eram uns 4. Então, eu peço desculpas que eu acabei entendendo errado. Tranquila. E o Claudinha... 5º é indústria e inovação. Mas o 5º é indústria, inovação e infraestrutura, não é esse? Não são 5? São 6 objetivos que tem que ser elencados. Isa, você consegue auxiliar nessa... A gente tem aí o 11 como cidades e comunidades sustentáveis, que fala ali tanto de construção de espaços seguros nas cidades e de políticas urbanas também. O 12 é de produção e consumo responsável, então ali políticas que garantam tanto que essa produção e até mesmo o consumo sejam feitos pensando em uma sustentabilidade no tempo, uma sustentabilidade ambiental. E a gente tem os que têm a ver especificamente a vida na Terra, questões de mudanças climáticas. Qual o número de cidades sustentáveis? Porque as ações que eles executam em resíduos, eu entendo que tem tudo a ver. Eu até diria que 16 também, né, que fala ali o 17 de parcerias e meios de implementação. Acho que né, a própria característica do consórcio, né, também, mas esse que a Claudinha está falando é o 13. O de cidades sustentáveis, né? Eu nunca decoro os números de cabeça. Tem o de cidades especificamente, que aí é o 11, e aí tem o também que trata de mudanças climáticas, que aí é o 13 de ações, né? Porque o eixo de resíduos sólidos, ele entra tanto na questão da sustentabilidade da cidade, quanto de mudanças climáticas, já que tem impacto, né? Então, acho que a gente pode considerar, dado tudo que já escreveram aqui, que eles estão envolvidos também nesse último objetivo, né? Em mais um, com certeza, pelo menos. O 11 ou o 13 contemplam com certeza. Eu peço desculpas porque eu não ia, mas agora vocês falando, eu vou me lembrando, e o 11 ou 13 atendem, com certeza poderia ser o 6º, sem problema nenhum. Não, tranquilo, a gente está aqui para... Por isso que a gente está com esses técnicos todos aqui, não se preocupe com isso não, tá? Então, vamos lá, vou continuar aqui, tá? O consórcio, ele trabalha com equidade de gênero por meio da adoção de percentuais mínimos de participação de lideranças femininas e do engajamento do movimento Mulheres Municipalistas e organizações similares nos países da América Latina? Sim, eu respondi que não, porque não tem uma forte participação, mas não tem percentual definido, e sim os municípios estão engajados no movimento de mulheres municipalistas. Ok. Vou seguir, então. O consórcio trabalha a boa governança com a implementação de mecanismos participativos de planejamento e execução de políticas públicas e de colaboração público-privada? Então, pode falar. Não, pode falar. Eu destaquei que o trabalho dos municípios consorciados, através dos conselhos municipais, em audiências públicas, conferências, implementam
mecanismos de participação de planejamento e execução de políticas públicas. E as atividades do consórcio, citei aqui vários das áreas que os municípios atuam, né, em conselhos municipais, e o consórcio, ele, através das reuniões com os secretários, com os prefeitos, enfim, ele ajuda, né, em encaminhar temas, mas quem desenvolve no dia a dia são os municípios, não é o consórcio. Tá. E aí no consórcio, vocês, por exemplo, vocês têm site, vocês têm portal da transparência? Tudo, Tá. tem tudo, né? Um site bem legal, tem diário oficial eletrônico, a transparência, todos os editais estão ali, a relação dos municípios, o histórico, contrato de rateio, protocolo de intenções, quem constitui a Assembleia dos Prefeitos, quem é o Comitê de Administração, quem é o Conselho Fiscal, a equipe de trabalho, tudo ali no site do CISA. E, por sinal, ele está fora do ar hoje por um problema de manutenção, mas deverá voltar, não nosso, né, da empresa, vai voltar nos próximos dias ao ar. Tá. E vocês mantêm ele atualizado constantemente, o portal, o site? Sim, tudo atualizado constantemente. Ok. Constantemente, outras coisas vão acontecendo, né? Sim, Nós claro. não somos uma prefeitura que todo dia tem coisa para publicar, mas a gente vai atualizando, sim, ele constantemente. O portal da transparência é online, né? Automático. Né? Automático. Tá. Posso seguir? Claudinha, tem alguma questão? Isabela? Tranquilo, podemos. Tá, vou seguir então. Os municípios aí consorciados, tá? Eles possuem unidades de conservação municipal e fazem a gestão ambiental de maneira descentralizada? Então, Claudinha, pode falar. A gestão ambiental é descentralizada, mas nós não possuímos nos municípios nos municípios do CISGA, hoje, não há unidade de conservação municipal. Okay. Perfeito, não, tranquilo. Aqui a resposta é bem clara. Porque no Rio Grande do Sul, a grande maioria dos municípios faz, né, a gestão descentralizada. É um exemplo bem bacana de um trabalho que o Estado fez, né, para favorecer que os municípios façam o licenciamento, a fiscalização. Se eu não me engano, dos estados que a gente acompanha, o Rio Grande do Sul acho que é o estado com o maior número de municípios que realizam a descentralização ambiental. Só não tem a unidade de conservação, né? Municipal. Exatamente. Perfeito. Okay. Quando o Caxias vier a fazer parte do consórcio, vai ter uma daí. Então, maravilha. Só um minutinho aqui. A próxima questão, então, é se o consórcio, né? O consórcio, oh meu Deus, peraí que eu achei. O consórcio trabalha com democracia local e participação social e também com comunicação e transformação institucional? Então, eu respondi que, na verdade, são os municípios que trabalham essa questão da democracia local e participação social, com destaque nas audiências públicas, conferências e fortalecimento dos conselhos municipais. E também as prefeituras e o CISGA possuem ferramentas tecnológicas onde todas as informações constam ali, as pessoas têm acesso, tem municípios já um grau um pouco mais avançado que já tem inclusive canais hoje mais diretos de comunicação, né, de demanda da municipalidade, e vários processos vários documentos, melhor dizendo, não é mais necessário ir na prefeitura. No site da prefeitura tu consegue tirar certidão negativa, documentos de pagamento de água, IPTU, enfim, essas coisas todas. Mas como é que, por exemplo, aí no consórcio, como é que vocês se comunicam com a sociedade? Assim, que meios de comunicação vocês utilizam para publicizar aquilo que vocês estão fazendo? Né? Como que vocês... Então, no site do CISGA tem a aba Notícias. Então, ali é o nosso portal de comunicação. Nós não... O consórcio ele é uma ferramenta de gestão para dar resultados, certo? Então, e temos que dar resultado para os municípios. Nós não trabalhamos com divulgação em jornais, rádio, essas coisas, não mandamos release para jornal, rádio, enfim, porque não é a função do consórcio fazer isso. O consórcio faz ação e depois quem tem que capitanear e fazer a divulgação para a sua comunidade é o município, porque ele tem meios mais ágeis, mais rápidos e mais
mais ágeis, né, de comunicação. Então, aí a pessoa vai acessar o portal da prefeitura, mas tem que acessar o portal do CISGA. Não, foca no portal da prefeitura, que é o principal para aquela comunidade, né? Mas nós recebemos, o CISGA recebe ligações da comunidade. Agora, essa semana, foram uma série de ligações perguntando quando que ia se comprar vacina contra a Covid, né? Então, pessoas que ouviram que o consórcio estava organizando isso, enfim, ligaram para o CISGA para pedir informações. Mas o nosso foco é ter a informação no site do CISGA e os municípios conseguir dar a amplitude necessária para que consegue atingir o número maior de pessoas. Ok. Os municípios consorciados, eles têm fundo de infância e adolescência implementado em funcionamento? Você sabe de pelo menos um município que tenha o FIA funcionando? Não tem. Eu pensei que Bento tivesse, mas não tem. Tá. A próxima questão, então, seu município atua de forma efetiva em pelo menos 35 princípios da nova agenda urbana. Daí você elencou alguns aqui. Eu queria... Não vai dar para a gente abordar tudo, né? Mas eu queria saber, pelo menos, por exemplo, no que vocês elencaram no número 29, que é o princípio 100. Apoiaremos a oferta de redes bem projetadas de ruas e espaços públicos seguros para todos os habitantes, livres de crime e violência, incluindo assédio sexual e violência de gênero, considerando a escala humana, uso comercial. Então, por exemplo, nesse contexto aqui que vocês dizem que atuam, você pode citar alguma ação que o consórcio realiza ou que tem algum município consorciado que trabalha essa questão do assédio sexual, violência de gênero, espaços públicos seguros? Sim. Então, nós temos, vou citar aqui, Bento Gonçalves, Veranópolis e Carlos Barbosa. Vou citar esses três, tem outro, vou citar esses três, tá? Eles têm um atendimento, eles têm Garibaldi também tem. São Marcos também tem, aqui, ó, eu vou lembrando. Então, nós temos os municípios, eles têm um atendimento na prefeitura específico para a questão das mulheres. Tem setores que atendem, que fazem o acolhimento, e toda e qualquer reformulação de espaço público é levado em consideração uma série de questões para melhorar a acessibilidade, a visibilidade, o convívio, e também, através das câmeras de segurança, do vídeo monitoramento, consegue ter uma eficácia, né, digamos assim, no controle de iniciativas que não condizem com o que é correto. Então, quando tu reforma uma praça, tu põe lâmpada de LED, tu melhora a iluminação, tu põe a câmera de segurança, tu põe mais bancos, tu põe mais, enfim, então tudo isso vai gerando um ambiente mais favorável ao convívio social. Tá ótimo, perfeito. Vou seguir, então, porque a gente está chegando aqui no nosso tempo. Os municípios aí, eles possuem legislação e regularização urbana atualizada? Então, leis de uso e ocupação do solo, regularização fundiária, perímetro urbano. Tem alguma, por exemplo, qual a mais recente que você poderia citar aí desses tipos? A mais recente é de Bento Gonçalves, que é o maior município que fez todo um trabalho aí gigantesco em função até para poder melhorar a sua receita própria, né? É de Bento Gonçalves. Bacana. Você sabe a data? Você lembra? 2019. Início final de 2019, início de 2020. Tá. Perfeito, tá ótimo. Os municípios aí consorciados estão implementando o plano diretor, aí aqui você fala, né, que eles possuem e que por iniciativa do CISG foi realizado a revisão, né, em parceria ali com a Universidade de Caxias do Sul. Isso está acontecendo ainda? Como é que está? Não, já foi concluído. Na verdade, falta um município aprovar ali na Câmara, que o município acabou não encaminhando o ano passado, ele acabou atrasando nas fases do trabalho, e aí o prefeito optou por não encaminhar o ano passado por ser um ano eleitoral,
a nova gestão, que é Carlos Barbosa, a nova gestão agora está fazendo uma reavaliação para reencaminhar a nova lei para a Câmara de Vereadores. Enfim, mas todos Bacana. têm... E você consegue, não sei, lógico, são muitos municípios, mas você consegue citar um exemplo, por exemplo, de que o plano diretor previa, por exemplo, uma área verde urbana ou um parque? Cortou, Cláudia, desculpa. Um equipamento urbano, alguma coisa que estava prevista nos planos. A minha internet Sim, às vezes exemplo, oscila. não, Você, algum exemplo de algo que estava previsto no plano diretor e os municípios realmente estão seguindo e estão implementando? Consegue citar algum exemplo? Eu sei que são muitos, né? Que o conteúdo de plano diretor é difícil, mas... Não, mas eu posso citar dois exemplos, né? Um de Bento, na questão do turismo, que é o distrito de Faria Lemos. Então, foi criado ali, eu talvez não me lembre o termo técnico, mas foi criada uma região especial ali. E aí, então, tem todo um desenho do projeto que está acontecendo, está sendo implementado. E em Garibaldi tem uma área destinada à questão cultural, que o município a comunidade exigiu, foi viabilizado, o município voltou atrás, e no debate do plano diretor a comunidade voltou a exigir a destinação para a área cultural, enfim, e o município aí viabilizou, já encaminhou, inclusive, a desapropriação da área para poder viabilizar esse investimento cultural. Excelente, era exatamente o que eu queria entender melhor. Isso é realmente implementar o plano e com participação social, perfeito. Esse de Faria Lemos, de Bento, foi a comunidade lá que literalmente se organizou, se mobilizou, e eles têm uma bela de um grupo de moradores lá que tem uma ação muito importante e forte na região. Vou seguir aqui, então. O consórcio está realizando, né, os municípios consorciados estão realizando aí a discussão pública e a implementação dos princípios da nova agenda urbana? Sim. Você fala aqui, né, que os municípios fazem as conferências nos conselhos municipais, mas você falou que tem que melhorar um pouco a organização da discussão pública. Porque tem que haver a participação da comunidade, tem que ampliar a participação da comunidade. Hoje está acontecendo um esgotamento e uma pouca participação, ou vão sempre os mesmos. Então, nós precisamos ter mecanismos que, de fato, a comunidade se sinta dona da cidade. Né? Não é porque ela põe o lixo lá fora, paga o IPTU, que está resolvido o problema. Né? Pelo contrário, ela tem que se sentir mais envolvida. Então, para isso, nós precisamos nos desafiar a encontrar formas de ampliar essa participação maior da sociedade. Está muito ficando restrita a pequenos grupos de interesses, ou momentaneamente por interesse. Então, tu acaba não tendo uma visão conjunta global. Então, nós participamos uma vez de uma experiência o Caxias do Sul realizou um congresso municipal lá em 2000, 2001, né? Foi uma experiência muito interessante, porque houveram reuniões preparatórias, reuniões por região, enfim, até chegar no Congresso. Então, se conseguiu ali, de fato, ter uma efetiva participação da comunidade. E hoje a gente está vendo que esses canais estão se esgotando, infelizmente. Entendi. Ok. Vou seguir, tá, gente? Tranquilo. O consórcio ele está implementando pelo menos 3 dessas políticas nacional de desenvolvimento urbano. Então, habitação, saneamento e resíduos sólidos, defesa civil, mobilidade e planejamento urbano. Claudinha, você está acompanhando aí? Tá muito claro, eu acho que está muito claro tudo que ele faz, né? Em mais de... Está cortando o seu microfone. Eu só entendi que é só porque ele também citou defesa civil. A internet está ruim. Não, eu gostei, ele atende. Tá. Como o seu microfone está cortando muito, eu vou entender. Mas eu queria, só por curiosidade, eu queria dizer defesa civil. Ah, tá. Tá. Se você puder citar, então, Rudimar, defesa civil, o que vocês estão fazendo aí?
Na Câmara Setorial da Segurança Pública, os secretários municipais de segurança também cuidam da defesa civil. Então, ali são discutidas algumas ações comuns, né, que vão ajudando a trocar experiências e fortalecer. Então, então, este ano aqui nós estamos desenvolvendo a aquisição de alguns materiais e equipamentos comuns para os municípios, em vez de cada um comprar individualmente esse trabalho. E na reunião da Câmara Setorial da Segurança, que ocorreu agora no dia 24 dia 13 de março, também esse assunto voltou à pauta. E aí nós vamos estar fazendo uma reunião com a Defesa Civil do Estado, a Coordenação da Defesa Civil do Estado, para criar uma interface de trabalho mais organizado e articulado com os municípios, com os CISG, os municípios e a Defesa Civil do Estado. Tentar atuar de forma preventiva. É difícil porque, né, vai chover, de repente cai um pé d'água enorme, né, e aí deu um vendaval. Não tem como prever essas questões climáticas, mas aquilo que for possível se antever, melhorar o fluxo de comunicação com o órgão estadual, que tem informações muito mais detalhadas e importantes do que no município. Ok. Ok, Claudinha? Ok. Beleza, então. E por último, então, os municípios aí consorciados, né, eles estão implementando mecanismos inovadores de financiamento urbano, por exemplo, IPTU progressivo, as taxas urbanas. Sim, tem várias questões acontecendo. Essa revisão do plano diretor permitiu que os municípios pudessem prever, além do IPTU, a progressividade, mas o IPTU verde. Nós temos ainda municípios que não cobrem iluminação pública e vão agora começar a instituir, até porque o nosso projeto de LED, que eu falei lá atrás, para ele poder ter viabilidade econômica, o município tem que cobrar a iluminação pública, a CIP, para que ele possa, com a diminuição da energia, pagar esse investimento com a CIP, né? Então, sim, os planos diretores previram esses... Desculpa. Sobre IPTU verde, você poderia falar qual município trabalha com IPTU verde e como é? Não, na verdade, nenhum foi aprovado no plano diretor, e agora que nós estamos na reunião dos secretários da Fazenda, que foi agora no mês de fevereiro, que nós vamos começar a organizar isso, tá? Nós pegamos uma experiência do município de Venâncio Aires, tá? Não inventamos a roda também. Pegamos uma experiência do município de Venâncio Aires e estamos adaptando a nossa realidade aqui para daí os municípios começarem a desenvolver. Mas está previsto no plano diretor que foi aprovado em 2018, 19 e 20. IPTU progressivo, algum já implementa? Não, nenhum. Está previsto. Nós conseguimos, os técnicos foram muito eficientes e radicais em garantir que constasse da lei, tá? Agora nós precisamos regulamentar isso. Ok. Então, com isso, a gente encerra aqui o checklist aí das respostas do consórcio. Queria dizer que eu acho essa região muito linda. Bento Gonçalves é a cidade que eu mais gostei de conhecer na minha vida. Eu fiz o passeio lá de trem até Garibaldi. Ai, foi muito bom, gente. Saudade dessa região maravilhosa. Eu gosto muito do Sul. Então, no mais, Rudimar, parabenizar vocês pela candidatura, desejar boa sorte. A Isabela ainda vai fazer uma perguntinha aí para você, mas desejo boa sorte. Muito obrigado, a gente fica à disposição. Desculpa aquele item lá, que eram para ser 6, foi só 5. Eu peço desculpas porque na leitura apareceu isso. Não, tranquilo. Bom, peço perdão, talvez um cachorro apareça latindo aqui no fundo. Rudimar, muito obrigada pelo seu tempo, acho que foi muito esclarecedor aí as perguntas, as práticas do consórcio. Eu tenho 2 perguntas para ti, aí já pensando nas próximas etapas do projeto Nova Juntos. A primeira, inicialmente, você inclusive comentou que a inscrição no projeto veio, né, de uma decisão do consórcio, né, de identificar a importância dessa candidatura ser feita pelo consórcio, não por município. Eu só te pergunto se entre os 18 agora municípios que compõem o consórcio, se todos eles estão cientes, né,
dessa inscrição, da candidatura, do consórcio, e se você considera que esse engajamento também é para todos os municípios do consórcio. Sim, nós tivemos a Assembleia dos Prefeitos no dia 27 de janeiro, apresentamos todo o relatório das ações de 2020 e planejamos as ações para 2021. Lá tem um tópico em destaque do projeto Inova Juntos. Em todas as reuniões das câmaras setoriais, são 6 hoje, em todas elas consta lá a apresentação do projeto Inova Juntos. E os últimos já consta que hoje tinha entrevista, inclusive, né? Então, há um engajamento, sim, de todos os municípios. O consórcio só não desenvolve quando uma licitação conjunta, algum município não tem interesse de participar, tudo bem, né? Não é 18, é 17, não tem problema nenhum. Mas esses projetos, que são o outro braço do consórcio, todos participam e todos têm intenção e estão engajados nesse processo. Com certeza. Ótimo. E agora só mais uma para a gente conseguir manter aqui o tempo. Em relação ali às contrapartidas que a gente estabeleceu no edital do projeto, a gente está pedindo aí para os municípios e para os consórcios, né, para as candidaturas concorrentes, que eles assumam alguns compromissos que incluem tanto a disponibilização de uma equipe, né, técnica, pelo menos uma pessoa, para estar em contato com o projeto, para a execução das atividades por algumas horas por semana. E aí também é uma questão do espaço físico, até porque a gente pretende construir, né, instituir espaços de inovação nesses selecionados. Eu queria que você comentasse um pouquinho se pelo consórcio isso, né, não seria um problema, se vocês conseguiriam, sim, assumir essas contrapartidas. Não, o consórcio tem condições. Isso foi uma das questões quando eu apresentei o projeto para o Comitê de Administração, que haveria as contrapartidas, né? E os prefeitos foram enfáticos que não, sim, temos condições, o consórcio tem estrutura, os municípios têm profissionais, até porque o consórcio cabe a articulação, a gestão, mas o dia a dia quem opera são os municípios, os técnicos do município. Então, há disponibilidade, tem equipe técnica, tem pessoas que podem atender tranquilamente e dar conta das tarefas. Como nós vamos ser selecionados, nós temos condições de atender e vamos atender com certeza todas as demandas que forem demandadas do projeto. Ótimo. Legal. Eu já vou encaminhando, então, para o nosso encerramento. Eu não sei se as nossas técnicas têm mais algum comentário a fazer antes da gente encerrar. Manda suco de uva para a gente. Brincadeira. Não, tá. Tá ótimo, brincadeira. Odmar, muito obrigada pela sua participação. Eu gosto muito, assim, eu sou uma admiradora dos consórcios, acho que vocês têm muita competência para fazer muita coisa boa pelos municípios. Então é isso, boa sorte, né? Acompanhar aí os resultados do projeto. E queria dizer que a equipe da CNM ela está sempre disponível. A gente tem a área técnica de consórcios, mas a gente tem várias outras, né, como a Claudinha, com o desenvolvimento territorial, e aí tem habitação, saneamento, enfim, tudo que você pensar e que você, né, aí enquanto consórcio, os municípios precisarem, a CNM está sempre disponível para atender vocês. Claudinha? Eu acho que não está ouvindo ela. Mas, Odmar, muito obrigada. Só para desejar boa sorte e reiterar o que a Elisa colocou, tem muita área técnica disponível em diferentes temas e a gente está à disposição de vocês. Bom, muito obrigada, Rudimar. Como o nosso edital prevê, os resultados serão divulgados no dia 17 de março. A gente orienta que vocês acompanhem o site oficial da CNM e do projeto. No mais, como as nossas técnicas já destacaram, a CNM está de braços abertos para apoiá-los. Isso independe do projeto Nova Juntos. E desejo aqui muitíssima boa sorte para a candidatura de vocês e desde já me coloco à disposição, coloco aqui a nossa. Muito obrigada e um bom dia para ti aí. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de apresentar o consórcio CISGA para vocês e estamos aí confiantes e esperançosos que possamos ser selecionados
e poder participar desse belo projeto e ampliar e melhorar ainda mais a gestão pública, que é um tema muito importante e deve ser melhorado e ampliado, e nada melhor do que os técnicos que trabalham nos municípios, os profissionais, possam participar de um processo desses para se desenvolver e se fortalecer. Então, muito obrigado. Pense com carinho no CISA quando forem lá botar a pontuação, né? E muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia, uma boa semana a todos. Para nós, tchau, tchau.